Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora, porque no semestre passado, meu grupo fez uma apresentação muito ruim, né? Aí a professora, ela, né, puxou nossa orelha. Aí a partir de então eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu vou ficar mesmo nessa, sabe? Aí eu encontrei um livro muito bom chamado Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Eu li esse livro, fiz resumo, sabe? E ainda estou aprendendo, sabe? Sobre se apresentar. E é algo que com o tempo a gente vai, né, desenvolvendo. Então, eu tô aqui, né, sempre me esforçando, né, diante disso. Então, meu muito obrigado, professora. Eu vou falar sobre as técnicas, né, terapêuticas. Pode passar. As técnicas terapêuticas, elas da terapia familiar estrutural, ela não é um conjunto de técnicas, mas uma maneira de olhar para as famílias. Então, assim, onde outros viam apenas caos e crueldade, Minuchin via estrutura. Então, uma família organizada em subsistemas com fronteiras, sendo que pode estar emaranhado ou desligado essas fronteiras, né? Então, no livro ele comenta que não é algo pré-planejado, mas organizado, né, na mente do terapeuta, que ele vai para lá com uma organização prévia mental de como ele vai lidar com aquela família. E vai sempre, né, adaptando ao estilo pessoal. As técnicas que ele usa são essas 6 aqui que nós vamos destrinchar, tá? Coloquei tudo em forma de mapa mental. E é importante a gente frisar que o terapeuta, ao se reunir em uma posição de liderança, a família, ela foi sabendo daquilo, foi sabendo que o terapeuta iria estar nessa posição realmente de liderar. E com o tempo ele vai, conforme for tendo contato com a família, o segundo passo após criar o vínculo, é justamente mapear a estrutura, né? Então, com isso, ele intervém, conforme mapeada a estrutura, para transformar essa estrutura usando essas técnicas. A união e acomodar, né? Que vai ser, pode passar. Justamente a criação do vínculo, né? E por que eu estou colocando essas flores, essas coisas assim? Porque realmente o vínculo é esse florescer, né? Então, como eu falei, pode passar, por favor. As pessoas já entram sabendo disso. E antes de confrontar para gerar mudança, é necessário confiar. Como que essa confiança ela é construída? Antes, se houver resistência, pode ser que esse processo gere um fracasso. Então, a construção do rapport ela é necessária. E ela acontece desde o início, desde a saudação e até um contato amigável. Então, isso ajuda a desarmar tensões e aliviar a ansiedade, porque a pessoa realmente vai sentir uma confiança, né? Se a pessoa não faz o básico, assim, que é ter esse contato amigável, como que vai ser todo esse processo, entende? E é tudo sempre um processo de respeito, que vai se construindo, respeitando a individualidade, os limites, e até mesmo o silêncio. O silêncio entre as falas, o silêncio entre um raciocínio e outro. Nem sempre a gente vai precisar ficar instigando, né? E ser gentil vai estar sempre envolto disso. Pode passar, por favor. Então, peça opinião individual e parafraseie. Como que seria isso? Vamos dizer que vem uma demanda, né, de uma família assim reclamando e tudo mais. Então, ele não está me ouvindo. Ele sempre faz as coisas, faz errado, não ouve meus conselhos. Então, como que seria parafrasear nesse caso? Seria falar: olha só, eu entendi que você não se sente ouvida. Isso realmente deve ser difícil para você. Então, ele acolheu aquilo e parafraseou falando em outras palavras. E aí a gente vai ver mais para frente, que até a amiga já deu um spoiler, que ele pode retornar para a família falando assim: e aí, o que você tem para falar diante disso? Então, a partir disso, pode-se começar uma encenação, entende? E o terapeuta vai avaliando junto com a família para poder fazer as mudanças necessárias. Ser inovador vai ser essencial, porque nenhum atendimento é igual ao outro, né? Então, é sempre um processo personalizado. Só para reforçar que a gente precisa
perguntar. Toda pergunta que a gente faz para um membro da família, o outro precisa sentir que pode falar sobre aquilo também. Então, certo. que é o individualizado. Uhum. A estrutural me trouxeram que a queixa é que ele não sai do celular. Como é para você essa situação, mãe? Como é para você a situação, pai? Para você, irmão, como é a situação que estão reclamando do seu irmão? Entende? Para todo mundo dar a sua opinião, para ele compreender como está se organizando aquele sintoma dentro do sistema. Exatamente. E é muito interessante porque, dependendo da situação, pode ser do contexto familiar, a atuação ela pode ser realmente individual. Você vai no individual e depois volta, né, a atender todo mundo junto, para realmente ir na raiz do problema e entender isso melhor. Pode passar. Sobre a encenação, é dar a chance, né, de cada um falar. E justamente sempre havendo essa troca. Ele disse isso, você pode responder o quê, né? Então, ser específico é essencial, porque se a gente for generalista, não vamos estar indo realmente na raiz do problema. Quando a gente é específico, esse que é o problema, aconteceu esse dia e ele falou isso. Aí, se não lembrar, a gente tenta instigar essa memória, né? O que exatamente foi que ele falou? Vamos, né, recriando o contexto, vamos estimulando assim um ao outro para poder trazer essa questão específica, para que a fronteira ela fique clara, né? Clarifica a fronteira e a gente perceba se há um emaranhamento ou um desligamento, né? Que no caso o emaranhamento me lembrou muito as teias, né? Então assim, quando você faz essa posição com a mão, as mãos estão emaranhadas. Então, quando é um indivíduo agindo de uma forma autônoma e outro indivíduo que eles estão emaranhados, é porque há interrupções frequentes, né? Então, pulou a vez do outro falar e aí entrou na frente do assunto. Falou pelo outro. E até mesmo brigas constantes, e até mesmo fazer pelos filhos, isso é um emaranhamento, porque está pegando a função do outro e trazendo para si. E aí, essa família também pode estar desligada, né? Que no caso é uma impassividade com choro, ou seja, o outro está chorando e o outro está lá assim, neutro, sem reagir. Ou seja, ele está desligado, né? E também a ausência do conflito, ela diz muito sobre esse desligamento. Por quê? Por mais que possa parecer que exista um equilíbrio ali, aquele equilíbrio, o que há por trás dele, né? Há alguma necessidade que não foi atendida, né? Dependendo do caso. Ignorar informações e desconsiderar interesses também estão inclusos. Certo, sim. O emaranhamento a gente pode identificar quando ele traz que tomar decisões pelo filho. Por exemplo, a filha de 22 anos reclama que foi demitida e está desempregada. No outro dia, essa mãe arruma um emprego para a filha. Sem perguntar se era isso que ela queria, sem perguntar se era o ambiente que ela queria. Ela não permite que a filha tome autonomia. Então, muitas vezes, essa filha acaba emaranhada com a mãe, que ela não sabe quanto foi a escolha dela, quanto foi a escolha da mãe. E muitas vezes o pai, nesse sentido, se desliga. Porque a mãe é tão emaranhada e o pai fala assim, ela toma atitude demais e eu vou tomar de menos, entende? E aí isso dá um conflito familiar. Então por isso que tem que entender as funções e o papel de cada um. Quando um puxa muito para um lado, o outro tende a puxar muito para o outro extremo. E aí o desligamento ela tá desempregada? Eu nem sabia que ela estava trabalhando. Não sei, a mãe dela se preocupa com isso. Entende? Vira uma indiferença, mas que é um sintoma de uma estrutura que está disfuncionando. Isso, exatamente. E aí, a partir dessas ensinações, a gente vai criando uma estrutura de como aquela família funciona, né? Que é mapeamento da estruturação, é justamente uma das técnicas de Mushin. Então, o sintoma é a expressão do padrão familiar disfuncional, né? E pode passar, por favor. E avaliar essa estrutura, ela vai ser uma análise além do paciente, né? Como a Sara já afirmou isso, né? Naquele exemplo ali do quadro. Pode fazer. E aí a gente vai criando o genograma, né? Que foi esse slide que a gente vai criando o genograma conforme a gente for entendendo como essa família funciona, né? O foco, ele não é no paciente, mas sim nas interrelações. E é com isso, conforme a gente for entendendo, a gente vai aperfeiçoando com o tempo, tal como um quebra-cabeça, vamos aperfeiçoando com o tempo, mas, pode passar? É importante gerar hipóteses estruturais
relativamente cedo. Então, assim, o terapeuta, ele vai estar lá e vai ter que gerar essa hipótese, porque assim como nós, assim, temos a tendência a se acostumar com as coisas com o passar do tempo, o terapeuta ele também se acostuma com a cultura familiar. Ele se acostuma com as idiosincrasias, que são a forma que aquela família lida com questões no dia a dia. E aí, temos um exemplo. Suponha que você vai atender uma família formada por uma mãe, uma filha de 16 anos e um padrasto. A mãe telefona para se queixar do mau comportamento da filha. Então, ó, o mau comportamento da filha é a questão principal. Qual você imagina que poderia ser a estrutura e como pode testar a sua hipótese? Então, assim, essa família é necessário analisar qual que é o tipo de contato. Aqui nós temos a mãe emaranhada com a filha, porque elas estão em conflito. Mas surge uma questão, pode passar. Quais são os papéis desempenhados? Então, a mãe e a filha em conflito. Cadê o pai? Ou seja, está desligado. Enquanto a filha e a mãe estão emaranhada, né? Lembrando da teia, o pai está desligado da relação. Pode passar. Nesse caso, saber que a mãe e a filha estão emaranhadas não é o suficiente. Você também precisa saber o papel que o padrasto desempenha. É padrasto, né? Não é pai. Então, razoavelmente próximo da esposa, mais distante da filha, assim. Então, vamos encontrar atividades mutuamente prazerosas para o padrasto e a enteada para ajudar a torná-la mais independente da mãe. Então, ó, isso vai ajudar na solução, porque ao mesmo tempo que ela está emaranhada, a filha com a mãe, ao aumentar a distância dela com o pai, né, através dessas atividades em comum, vai diminuir esse emaranhamento da mãe, entendeu? E aí, com o tempo, vai haver mudanças na estrutura familiar. Mas um terapeuta que não mapeia, não tem essa estrutura mental, ele vai ficar defensivo e passivo. Ou seja, se ele não tem aquela estrutura de como aquela família funciona, ao virem para o consultório, ele não vai saber o que falar. E aí ele vai ficar defensivo. Então a família vai trazer demanda, independentemente se você está pronto ou não. E aí você vai ficar passivo diante disso e defensivo. Então, eu não sei fazer nada, mas eu também tenho que me defender aqui. Né? Fica algo nesse sentido. A técnica 4, focalização e modificação de interações. O foco dela é no processo, pode passar, e não no conteúdo, né? Então, reconhecer a problemática. Então, o problema não é que a pessoa não fala, o que é uma explicação linear, né? Tipo, ele tem a pessoa aqui que não fala e é a que está em sofrimento. Só está havendo uma direção. O problema não é que o outro fica no pé, né? Importunando. Também é uma explicação linear, só isso. Mas o problema é que quanto mais ela importuna, mais assim fica no pé, mais ele se afasta. Então, ó, importuna, se afasta, e quanto mais ele se afasta, mais ela importuna. Então, há um ciclo aí que impacta na estrutura, né? E como que a gente pode modificar esse padrão desse funcionamento, né? Através de técnicas como da intensidade, que é para modificar padrões, pode passar. Da empatia, para ver as necessidades por trás, pode passar. E apontar posturas certas. Vamos passar rapidamente por elas. A da intensidade, ela envolve, pode ir passando, tá? Ela envolve falar com impacto dramático, né, para a pessoa perceber o quanto sua ação impacta no outro. Isso aqui tudo, basicamente, é isso. Porque, ó, ao a gente repetir, a pessoa vai começar a se perguntar por que ele está falando tanto disso. Ao a gente insistir em um assunto, vai continuar se fazendo essa pergunta. Usar um tom de voz, né, adequado para a situação, vai estimulando isso. E até restaurar a homeostase. Pode passar. Passe. Então, ó, pode passar. Aqui, isso. Volta. Isso. A explosão de raiva, ela só é mantida porque os pais cedem muitas vezes, por exemplo. Então,
O filho, ele tá lá, ele sabe que ele vence pelo tempo. Então, ó, 30 minutos gritando no supermercado, ou até mesmo na sessão, né? Que o livro ele traz exemplo assim. E aí é importante que essa intensidade ela dure da intervenção até o filho se acalmar, porque dessa forma ele vai entender que não importa o que eu faça, eles vão ganhar. Não é eu vou ganhar, é eles vão ganhar pela intensidade, né? Pode ir. O volume, né? A pessoa vai notar o ritmo da fala, a escolha da palavra, como e quando provocar é muito importante, porque não vai ser qualquer momento, né? Que a gente vai ter essa intensidade mais acentuada. Vários contextos é importante para poder generalizar a percepção, né? Tipo, nossa, eu impacto realmente nessa pessoa. E não é intimidar, né? Pode passar, no caso, é incentivar a ir além de quando desistem de se conectar um com o outro. Lembrando novamente da triangulação, né, professor? No caso aqui, ao usar essa intensidade, vai relembrar dessa triangulação, que é a família, o terapeuta, né, e o terapeuta e o casal, por exemplo. Né? Então, aqui, ó, muito rápido esse exemplo. Mãe e filha, a filha com anorexia, emaranhadas. Então, elas estão muito juntas, né? Conflito. E o pai, ele é excluído. Então, o pai expressa raiva e a mãe e a filha evitam conflito. A mãe ensinou a filha, que estão lá em conflito, de forma velada, a temer o pai. E os homens. Acabou que a filha, ela generalizou isso para os homens gerais, o que provavelmente causou anorexia dela, essa distorção de imagem. Então, o terapeuta confronta a mãe diretamente, falando, a culpa é sua. Aí a pausa. Olha só que dramática essa pausa. A culpa é sua. Uhum. Então, a partir disso, a pessoa vai começar a se perceber para romper o padrão, né? E a intensidade da intervenção, ela visa quebrar essa aliança disfuncional mãe e filha. O objetivo é liberar a filha do envolvimento excessivo com a mãe e ela deixar de generalizar aquilo. Foi realmente na raiz do problema aqui, essa intervenção. Apontar a postura certa. Pode ir passando. Pode passar. Ter o senso do momento certo e apontar a postura certa vai justamente reforçar o comportamento adequado. Então, seus filhos estão bagunçando, ou seus filhos estão bagunçando, o que você pode fazer? Aí ela vai lá e intervém, a mãe. Aí quando ela consegue, ó, parabéns, você acabou de amar os seus filhos o suficiente para ser firme com eles. Então, ó, o que gostaria de dizer agora, né? Assim, antes, né, ele falaria isso e aí iria já atuar com aquilo. Técnica da empatia, ela visa... Pode ir. Ela visa ir além das discussões defensivas. Então, quais necessidades estão encobertas pela a forma que a pessoa se expressa. Então, a raiva, ela pode encobrir mágoas e ressentimentos, por exemplo. Mas, pode voltar, por favor. Mas, por exemplo, quem é que não fica com raiva quando está com fome? Muitas vezes a pessoa ela vai lá e briga com, sei lá, um namorado, sendo que ela só está com fome, entende? E a partir disso, eu fico assim, a partir disso, a gente pode levar para outros exemplos, né? Então, assim, se ela agiu desse jeito, por que será? O que aconteceu? Se fosse você no lugar dela, aí a gente vai estimulando a empatia. E a partir disso a gente estabelece reconexões genuínas após esse esclarecimento, né, do que há por trás. Criação de fronteiras, ela se refere... Geralmente a raiva esconde tristeza. É. Interessante. Pode ir, por favor. Isso, pode ir. Para. Terapeuta, ele vai mexer na estrutura, ele pode agir assim de uma forma bem inovadora, como a gente viu anteriormente, né? Bem criativa. Então, temos aqui uma mãe e uma filha muito próxima e um pai excluído. Então, que tal fortalecer esse casal para que a mãe se distancie mais da filha, né? E aí a filha diminua esse emaranhamento, ó, essa proximidade excessiva e vá para a direção do pai, né? Então, aumentar a distância do subsistema, né? O subsistema é a relação do pai e da filha, e da filha e da mãe, né? Então, como que isso pode ser feito? Pode passar.
Aqui temos, antigamente era feito nessa família, por exemplo, era feito a resolução dos problemas de forma linear, né? Então, a mãe fala com o filho obedece, não obedece e a mãe reclama. Mas a mãe só fica lá reclamando e vai acumulando estresse. Aí, o terapeuta ele vai ensinar uma forma circular de resolver esse problema, que é, pode passar. A mãe ela não reclama mais. O terapeuta ensina a mãe a fazer o filho refletir. Então, assim, a mãe fala com o filho, eles obedecem. A mãe estimula essa reflexão dele, da importância de determinada atividade, e aí ele obedece. Por mais que ele possa desobedecer outras vezes, conforme vai estimulando, vai dando essa autonomia para o filho, entendeu? O desequilíbrio vai ser o papel do terapeuta de achar novas homeostases. Então, lembra que falei que às vezes a homeostase antiga, ela é uma ilusão? Porque, na verdade, não tem equilíbrio. Há necessidades não atendidas por trás. E ao chegar nesse novo equilíbrio, essas necessidades elas vão ser atendidas. Pode voltar, por favor. Então, esse desequilíbrio é durante o processo, que é o trabalho do terapeuta junto com a família.